Fala, exploradores! Hoje nós estamos aqui para falar sobre os aplicativos que todo viajante, obrigatoriamente, tem que ter no celular. Então, se você ainda não tem esses aplicativos no celular, você já trate de baixar, porque mesmo se você ainda não for um viajante, tem que começar por algum lugar, gente. Mesmo que você não tenha feito viagem nenhuma, o simples fato de você já ter esses aplicativos já te coloca um passo à frente desse caminho de um viajante profissional. Então, vem comigo que hoje você vai aprender os principais aplicativos para se ter no celular antes de embarcar na sua aventura. E o tema de hoje é transporte. Vem comigo! Bom, gente, eu separei os principais aplicativos. Eu acho que eu já falei aplicativo nesse vídeo umas 20 vezes, mas eu já separei nas principais categorias, sendo elas transporte, hospedagens, experiências e roteiros, alimentação e financeiro. E ficou muito grande, gente. São muitos aplicativos que vão te ajudar. Eu não queria passar muito rápido por todos eles. Então eu decidi separar esses vídeos por categoria, inclusive essa é transporte. E se você quiser saber sobre as outras categorias, porque eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada app, eu não vou falar aplicativo, e vou montar uma playlist. A playlist vai se chamar exatamente isso: aplicativos que todo viajante deve ter. Em cima você já encontra o card do próximo vídeo falando sobre outro aplicativo. Então, se esse vídeo você já viu ou se não está muito interessado em saber sobre transporte, na playlist você vai ter acesso sobre todos os outros que eu fiz. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui para me ajudar o canal e para que outras pessoas descubram sobre essas dicas que eu dou e se torne um viajante, um explorador da vida. E é isso, gente. Vamos falar sobre transporte nesse vídeo, que é uma coisa muito importante dentro da nossa viagem. Afinal, imagina, quando você chega num destino, como que você sai do aeroporto? Como que você vai nos principais pontos turísticos do seu roteiro? Como que você chega no hotel? Se não for através do transporte, você vai ficar paradíssimo lá no aeroporto sem saber como sair, a não ser que você tenha um carro te esperando, mas que também faz parte da categoria de transporte. Então, eu separei alguns apps, principalmente para você que decidiu não alugar nenhum carro e quer usar os transportes públicos do destino que você escolheu. Então, em primeiríssimo lugar, Google Maps. Gente, não se viaja sem o Google Maps. É a ferramenta mais completa, com mais informações sobre locais, sobre transporte, sobre ônibus, trem, metrôs. É muito completo. Eu diria que se você não puder ter ou não tiver espaço para nenhum outro aplicativo no seu celular, simplesmente o Google Maps já vai quebrar um galhão enorme na sua viagem. Com o Google Maps você vai conseguir ver os horários, por exemplo, chegando no aeroporto, tal horário, qual é o possível transporte até o seu hotel ou até o seu hostel. Ele indica o número do ônibus, quantas trocas você tem que fazer. É muito intuitivo. Eu acredito que a maioria das pessoas tenham o Google Maps e já façam o uso, mas uma coisa que é importante lembrar é que muita gente coloca ali o roteiro e não coloca iniciar. Aí vê o panorama só por cima e não sabe onde que pega o ônibus, onde que faz a troca, onde que desce. O Google Maps, ele avisa o momento que você tem que descer, o ônibus que você tem que pegar depois, onde exatamente é o ponto de parada daquele ônibus ou daquele transporte. Então, você precisa iniciar essa viagem. É importante, sim, você ver por cima, mais ou menos, ver as opções, porque ele te dá ali algumas opções do trajeto, do traslado que você tem que fazer, mas é importante iniciar a viagem. Sim, eu sei que o Google Maps tem alguns bugs e, por exemplo, se você perde um ônibus, ele subentende que você já subiu e ele continua fazendo o caminho. Ele fala, desça agora e, tipo assim, você nem tá ainda dentro do ônibus. Eu sei disso, mas convém você ter um pouquinho de consciência e verificar ali onde você tá e o que o Maps está falando para você fazer. Mas, em suma, para mim, é o melhor aplicativo de transporte nesse quesito. O segundo aplicativo que eu vou indicar é o Moovit. O Moovit, diferente do Google Maps, ele não é assim tão intuitivo e nem tão famoso quanto ele, mas eu acredito que na maioria das vezes ele é muito mais atualizado do que o Google Maps. Eu já tive alguns problemas com o Google Maps, por exemplo, ele me dá um horário de transporte, aquele horário não ser adequado para o final de semana ou para um feriado. O
Movit, ele atualiza muito mais rápido, então ele vai dizer se alguma linha tá parada, se tem alguma atualização de trajeto. O Movit é muito bom, inclusive ele tem uma função de você apontar o celular para o local onde você tá, para ele te indicar mais precisamente onde você deve esperar o seu ônibus. Então, para mim, é um aplicativo sensacional. Todas as vezes que eu consulto no Google Maps e vejo que os horários estão um pouco defasados ou que não tem opção, aqui em Lisboa mesmo, o Google Maps ele não dá a opção, por exemplo, de alguns transportes marítimos, o barco, algumas vezes não dá a opção de trem. Então, eu prefiro consultar o Movit porque às vezes é mais preciso nesse tipo de informação. Então, tem aí no seu celular, ele também atualiza de acordo com a cidade e o local que você está. O próximo aplicativo, e eu posso estar redondamente enganada, eu não lembro se tem mesmo um aplicativo ou se é só na página web, é o Home Hill. O Home Hill, olha, é sensacional, é um queridinho, eu descobri recentemente e ele já tem feito diferença completa em todas as minhas viagens. Sabe por quê? Porque ele adiciona não só o transporte público, mas ele adiciona ao trajeto transportes como Flixbus ou alguma companhia particular que faz aquele roteiro. Por exemplo, existem cidades ou países que o aeroporto é muito longe do centro e que não tem transporte público que faz esse trajeto. Pode ser que o Google Maps ou o Movit indiquem para você usar o Uber ou usar táxi. Já o Home Hill, ele te mostra esse mesmo trajeto, incluindo empresas particulares, Flixbus e BlaBlaCar. Então, é maravilhoso para essas situações, para transfers, principalmente quando o aeroporto está muito longe do centro, ele te dá uma rota mais precisa. Eu gosto muito porque eu vejo as minhas opções e eu já acrescento ali no meu roteiro e no meu orçamento o que eu vou gastar. Porque, por exemplo, galera, a gente acha que não gasta muito nesse negócio de transporte do aeroporto para o centro, mas eu gastei quase 20 euros, mais de 20 euros eu acho, quando eu cheguei em Londres, porque eu fui lá para aquele aeroporto Stansted, que é um aeroporto super longe e que o transporte é muito caro até o centro. Então é importante você ter essa informação para colocar no seu orçamento de gasto, porque querendo ou não, 20 euros já faz muita diferença, principalmente para quem está gastando em real. O próximo aplicativo se chama Omio. Eu utilizo bastante para ter todos os bilhetes no meu celular. O Home Hill, apesar de te mostrar essas empresas particulares, não é possível fazer compra de bilhetes por lá. Já nesse aplicativo Omio, você pode comprar, ter o bilhete ali no celular, sem precisar imprimir, ir atrás de uma papelaria ou ficar tendo que usar seus dados de internet, porque você consegue descarregar os bilhetes. E ele faz a compra de diversos tipos de companhias, de ônibus, de trem, de barco, de tudo. E você pode ter tudo ali na sua mão de maneira offline, todos esses bilhetes. E ainda por cima você tem a facilidade de pagar com Apple Pay ou então Google Pay, porque às vezes a gente se sente meio inseguro de colocar os nossos dados do cartão em algum site que a gente não tem muita certeza. Então ele te ajuda fazendo essa compra dos bilhetes no próprio aplicativo e deixando ali disponível para você. Esse aplicativo também te mostra sempre, para qualquer destino, 3 opções: opção de avião, de voos, opção de trem e opção de ônibus. Não é o melhor para procurar voos, porque eu acho que geralmente ele mostra algumas passagens super faturadas, mas no quesito de ônibus e trem é um dos melhores que tem. Eu não sei se vocês esperavam que eu colocasse aqui nesse vídeo transporte aéreo, no sentido de empresas e aplicativos para procurar as passagens. Eu posso deixar um bônus no final do vídeo de alguns aplicativos e de alguns sites que eu uso para fim de passagens aéreas, porque também faz parte do transporte, mas confesso que eu não tinha pensado nesse sentido. Eu tinha pensado apenas nos transportes terrestres. Mais alguns, e esses eu recebo bastante pergunta, principalmente lá no meu Instagram, de como alugar essas trotinetes? Não sei, não tenho visto muito no Brasil, mas aqui na Europa virou uma febre aquelas patinetes elétricas. E muitas vezes as pessoas falam, gente, como alugar? Eu viajei mesmo com meu pai e ele via aquilo, todo mundo andando com aquilo, e ele pensava que tinha que, não sei, ter algum contrato ou alugar em algum lugar específico. E não, geralmente essas patinetes elétricas, elas são alugadas através
através de aplicativos. Isso é muito maneiro, porque tem locais que são muito próximos e que você consegue fazer ali o caminho de trotinete. Aqui chama trotinete, por isso eu falo assim. Mas que você consegue fazer esse caminho com a patinete elétrica e não precisa ficar esperando muito tempo o ônibus. Enfim, também é divertido. Eu sou suspeita pra falar. Eu uso bastante essas patinetes elétricas. Inclusive, eu usei em Pisa. Eu desci numa estação e não tinha ônibus até a Torre de Pisa. E aí eu peguei a trotinete e fui até a Torre de Pisa. Tinha pouquíssimo tempo. Tirei foto lá, curti um pouquinho e depois voltei. Então, para alugar essas patinetes elétricas, você pode usar o aplicativo da Uber em diversos locais e cidades. Tem as patinetes da própria Uber, então você consegue usar. Além de ser um aplicativo muito útil para você pegar transportes como carro, no formato de como se fosse um táxi. Mas isso todo mundo já conhece, então por isso que eu nem trouxe esse aplicativo nesse sentido. Mas a Uber também disponibiliza algumas patinetes. Com sua própria conta, você pode fazer o aluguel das patinetes e bicicletas. Só fazer a leitura do QR Code, que geralmente fica na própria bicicleta, na própria patinete, e depois ele libera para você andar e depois você bloqueia e deixa ali nos locais pontuados para estacionamento de patinete. Outros aplicativos para patinete e bicicleta tem o Bolt, a Lime, a Bird, e em cada país ou cidade vai variar das patinetes que tem. O que eu recomendo? Você ler no próprio patinete. Gente, eu não sei se patinete é feminino ou masculino, mas eu tava falando feminino, né? Enfim, mas leia no próprio patinete o nome da empresa, que geralmente ele te direciona para um aplicativo que você pode baixar. Então, como não são os mesmos em todos os lugares do mundo, se você quiser alugar o seu, dá uma olhadinha ali no nome do patinete, no próprio transporte ou da bicicleta elétrica que seja, e faça o download no App Store ou no Google Store, que você consegue desbloquear facilmente esses transportes alternativos. São muito legais, gente. Ai, olha, imagina, você andando ali por uma cidade praiana, com a bicicletinha que alugou, e geralmente são bem econômicos. Eu andei também, eu aluguei em Londres e dei uma super volta em Londres com a minha bicicletinha, olhando alguns locais mais famosos que eu não queria, não tinha tanta necessidade de parar, porque o tempo acabou dando uma chuvidinha, mas eu passei ali e consegui ver. Então, vale muito a pena você dar uma oportunidade para essas bicicletas ou patinetes elétricas, que são muito legais e acabam sendo uma experiência na sua viagem. Até agora, essas dicas já valeram a pena, né? Deixa seu like, gente. Comenta aqui embaixo se você já usou alguma dessas patinetes, dessas bicicletas que aluga pelo celular. Existe até uma motinha elétrica que você consegue alugar através dos aplicativos. Não vou trazer aqui para vocês porque isso sim varia muito de local para local, de país para país. Alguns lugares você tem que ter habilitação europeia para conseguir fazer essas viagens com as motinhas elétricas, ou também tem carro elétrico que você consegue alugar com QR Code. Então, por enquanto, eu não vou trazer esses aplicativos, mas quando surgirem alguns mais famosos, eu volto aqui com outro vídeo. E, gente, eu falei que ia ter alguns aplicativos bônus para vocês no final do vídeo. Então, eu vou trazer 3 aplicativos que eu uso no celular para procurar passagem barata. O primeiro é o Skyscanner. É muito intuitivo. Eu posso fazer um vídeo apenas falando como usar o Skyscanner, mas é como eu encontro as passagens mais baratas da vida. Eu gosto muito, não compro pelo Skyscanner, mas é um ótimo aplicativo para me dar uma diretriz das companhias aéreas low cost e dos melhores voos e trajetos. O segundo que eu uso bastante é o Google Flight, que ainda eles não têm um aplicativo, mas é uma página que você consegue pesquisar no próprio Google Flight e colocar ali os locais de interesse. Você consegue colocar também algum lembrete para caso haja uma alteração nos valores ou uma diminuição nos preços, você consiga receber no seu e-mail. E o último que eu uso bastante, mas atenção, eu não compro passagens por ele, é o eDreams. Ele dá até algumas sugestões de viagem de final de semana, viagem de 3 dias. Eu uso bastante para procurar as passagens, mas eu não compro por eles, porque eu prefiro comprar sempre direto pela companhia. Eu conheço pessoas que compraram pela eDreams e tiveram problemas que o aplicativo vendeu
mais do que realmente a companhia tinha, e depois eles não podem reclamar direto com a companhia, tem que reclamar com a eDreams. Já voei também com bilhetes comprados pela eDreams, inclusive Istambul para Capadócia, nós voamos com bilhetes da eDreams, mas não recomendo. Use apenas a eDreams para fazer a consulta das passagens. E é isso, galera, eu acho que eu falei demais. Imagina se eu tivesse colocado todos os pontos nesse mesmo vídeo. Eu não ia aguentar, pô. Ia ficar um podcast. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido bastante útil para vocês. Muita gente me pergunta realmente os aplicativos que eu uso para transporte nas minhas viagens, e eu, assim, abri todo o meu segredo para vocês, para você poder também fazer o mesmo tipo de planejamento que eu faço nas minhas viagens. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e procurar lá na playlist todos os outros aplicativos que são imprescindíveis para sua viagem. Espero que com eles você consiga viver grandes aventuras e ter uma viagem muito mais organizada. Um beijo e até a próxima!